Que tal tomar um refrigerante Pepsi para aprender a investir no Tesouro Direto? É isso mesmo, se você não conhece a regra Pepsi, venha comigo. Vamos ver se aqui é bom, hein? Regra Pepsi no Tesouro. Acredito que você não conhece a regra Pepsi no Tesouro Direto e a Rejane também teve uma dificuldade. Assistiu a maratona do Tesouro Direto, foram milhares de perguntas, não consegui responder todas, então por isso agora vou fazer algumas aulas respondendo estas perguntas. E a Rejane assistiu a maratona e deixou a seguinte pergunta: Prof, se eu tiver vários títulos IPCA, posso vender tudo de uma vez ou o que eu comprei primeiro na marcação a mercado? Então, por isso, nós vamos precisar entender como funciona esta regra Pepsi no Tesouro Direto. Então, pega aí papel e caneta. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, não precisa ficar tomando refrigerante para entender o que eu vou te ensinar. Mas, ô Pepsi, se quiser patrocinar o canal aí, ó, tá aberto, tá? comercial@excelencionobolso.com.br. Bora lá, o seguinte, se você está chegando aqui agora, aproveite para você se inscrever, tá? Curtir se você gostar do conteúdo para dar força aqui para o prof. Então, vamos lá. A Rejane perguntou o seguinte: se eu comprar vários títulos, e aí? Posso vender todos eles ao mesmo tempo? Tá? Então, se você fez um conjunto, tá, de compras ali, mês 1, 2, 3, 4, e chega em um determinado momento e você quer vender todos eles, sem problema, apertou o botãozinho, vende tudo, não tem problema. Porém, se você quer vender uma parte ou escolher um determinado título, terá que entender exatamente como funciona esta regra Pepsi, sem o I, tá? Só com S, tá? O que é a regra Pepsi, prof? Seguinte, é primeiro a entrar, então o primeiro título a entrar é o primeiro título a sair. E isso buga a cabeça de muitos investidores no Tesouro Direto. Isso faz com que o planejamento que você fez para algum determinado investimento, alguma estratégia, vá por água abaixo por causa da regra Pepsi, tá? Então vamos entender como que ela funciona. Imagine que você tenha investido numa única corretora, tá? Então preste atenção. E aí você fez o primeiro título, tá? E comprou ele ali a uma taxa de 5%. Depois de algum tempo, você foi lá e comprou o segundo título, tá? Esse título já foi a uma taxa de 5,5%. Depois de algum tempo, você comprou o terceiro título a uma taxa de 6%. Se você quer vender todos os títulos juntos, não precisa se preocupar com nada da regra Pepsi, nenhuma regrinha. Vai lá e aperta o botão resgatar tudo dentro da plataforma do Tesouro ou dentro da sua corretora e acabou o problema. Resgata ali, paga o imposto de renda, tudo, taxa da B3, cai o valor líquido lá na sua conta, provavelmente vai ter algum com marcação a mercado negativo, positivo, etc., mas não tem problema. Mas imagine que você queira vender, tá, depois de um determinado tempo, antes da data de resgate, e aquelas taxas caíram, tá? Imagina que elas caíram aí para um patamar de 5%. Então, alguns, tá? Você comprou ali uma quantidade de títulos, 1 a 5, 5,5, 6, etc. E ela caiu. Se você assistiu a maratona comigo, se entendeu tudo sobre como funciona a marcação a mercado, você provavelmente vai escolher aqui o título, tá? Há uma probabilidade de que o melhor título para você seja esse título aqui com 6%, porque você comprou ele com uma taxa maior, tá? E você vai vender quando a taxa cair, nesse caso aí dá 1%. Porém, como você viu na definição da regra quase refrigerante, Pepsi, sem o I, tá, não tomo refrigerante todo dia não, gente, quase nenhum dia. Na verdade, esse ano nem era para tomar. Tá vendo o que eu faço por você, excelente? Até quebro aqui minha dieta de refrigerante. Então é o seguinte, qual foi o primeiro a entrar? Tá? Então o primeiro a entrar
foi esse cara aqui, ó. Tá? O primeiro a entrar. Se você for vender antecipadamente, tá? E você vai fazer pergunta assim, qual título eu vendo primeiro? Você não tem escolha, porque o Tesouro vai vender aquele primeiro que entrar, vai ser o primeiro a sair. Por isso, PEPs. Primeiro a entrar, primeiro a sair. Então, você não tem escolha, tá? Então, a corretora, o Tesouro, vai fazer a venda nesta ordem, tá? Até mesmo porque tem uma lógica aí de você pagar menos imposto de renda, pegando aquele que está mais longe comparado com a data de investimento, legal? Mas você tem aqui uma estratégia que eu ensinei e ensino para os meus alunos do Clube do Tesouro, do ATD, que é o seguinte, você pode ter mais do que uma corretora. Então, vamos imaginar aqui, tem alunos nossos que têm aí 5, 6, 7 corretoras, até mais, porque eu ensino a estratégia MMA de marcação mercado avançada. Você vai conhecer parte dela agora, tá? Você comprou o primeiro título na corretora 1, depois na corretora 2, depois na corretora 3. E aí chegou a mesma situação hipotética que nós traçamos aqui, a taxa caiu para 5%. Neste momento, você tem a possibilidade de escolher primeiro entre as corretoras, sem que a regra PEPs seja validada. Ou seja, agora a regra PEPs ela só vai ser aplicada quando você escolher aquela corretora. Então você olha para essas 3 corretoras e você já sabe, olha, eu quero vender desse carinha aqui, ó, que está com 6%. Então para isso você tem que entender de marcação ao mercado, tá? E aqui caiu para 5%. Então dessa maneira você pode escolher porque a regra PEPs será aplicada dentro desta corretora somente, tá? Então a regra PEPs, primeiro entrar, primeiro sair, somente dentro da corretora. As corretoras ainda não conversam entre si em relação a esta liquidação do título, tá bom? Então vai ficar mais fácil quando você quiser vender um título específico, tá? E aí você pode criar esta estratégia para depois escolher entre as corretoras. Na prática, como que funciona? Quando você olha esse extrato analítico do Tesouro, observe aí que vários títulos foram comprados na mesma corretora. E aí você olha assim, prof, esse título aqui de 5,75 tá com a maior taxa, e eu fiz uma análise do extrato analítico, com tudo que você ensinou para a gente dentro da maratona, dentro do clube, dentro do alerta do Tesouro, tá? Dentro de todo o conjunto que tem dentro do clube. E aí eu decidi que o de 5,75 é o melhor, tá? Tem que fazer uns cálculos para determinar, mas ali geralmente é o que a gente olha primeiro com a maior taxa. Tá? Não que seja ele, porque tem uma questão do tempo, tá? O tempo também importa. Mas, a priori, esse seria o primeiro a ser resgatado se você quisesse ter uma melhor rentabilidade. No entanto, você não pode fazer isso. Mas por que eu não posso, prof? Porque todos estão na mesma corretora. Então, quando você vai fazer uma venda parcial antes do prazo, tá, de vencimento, ele vai começar pelo primeiro que entrou. E quando a gente olha aqui, qual foi o primeiro a entrar? Esse título aqui nessa data. Depois, se não for suficiente ou se você quiser continuar, ele passa para esse, tá? Depois ele vai passar para esse e assim sucessivamente. Combinado? Bom, legal. Agora já atualizando para você o Tesouro Renda Mais. Então eu já estou fazendo alguns testes aqui, porque dia 23 de fevereiro tem a nossa Masterclass, tá? Independência financeira e com o Tesouro Renda Mais. Será possível? Será que o Tesouro Renda Mais é para você? Então, se você já é um dos nossos alunos, já garantiu gratuitamente a sua vaga nesta Masterclass com o Renda Mais, que é dia 23 de fevereiro, a primeira edição dele. Aqui eu fiz algumas compras, pequenas compras para testar. Isso na mesma corretora. Então, a gente já tem aqui uma posição detalhada. Então, a regra PEPs para o Renda Mais não vai ser muito importante, porque você, na maioria das vezes, vai querer manter os títulos até a data de conversão, que vai ser lá na frente, a mais próxima, 2030, tá? Que é o exemplo que eu estou trazendo aqui para você, o Tesouro Renda Mais 2030. Então, observe aqui que as taxas estão variadas. Olha, 6,38, 6,44, 6,51 e assim por diante. Então, muito provavelmente, quem for fazer investimento pensando em ter uma renda extra lá na frente, vai ter dezenas, até centenas de títulos comprados na mesma corretora. Aqui já não faz sentido, na estratégia não é das melhores, você ter várias corretoras. Depois eu vou explicar isso para você dentro da Masterclass. Então, muita atenção na hora de fazer essas estratégias com 1, 2, 3 corretoras, porque não há uma regrinha que valha para todos os casos, combinado? Agora, olha que massa, tá? Aqui é a corretora 1, na prática. Tá? Ali a corretora 2 e a corretora 3. Corretora do PagBank, a Clear e Banco Inter.
Observe que se eu quisesse vender o Tesouro 35 IPCA, então tem ele aqui, tem ele aqui e tem ele aqui embaixo. Então, eu entraria em cada uma dessas corretoras para descobrir qual que está com a melhor marcação ao mercado ou até mesmo valores que eu queira receber. E aí, antes de aplicar a regra PEPS, eu escolho a corretora. Então, eu crio ali como se fosse uma análise combinatória, tá? Uma possibilidade. Dá trabalho? Dá. Eu não sei o que não dá trabalho para ganhar dinheiro, tá? Só você deixar na poupança, tá? Não dá trabalho, mas você também não ganha dinheiro. Então, esta é uma das estratégias, tá? Que a gente trabalha muito nela, né? Dentro do Clube do Tesouro, para que os alunos possam criar estratégias, tá? E não é possível cercar todos os cenários, mas existem vários cenários que é possível você criar para o seu objetivo, para que você, na hora que você vai fazer um resgate antecipado, você ter mais de 2, 3 opções para fazer ali uma boa combinação e ter uma rentabilidade. Talvez alguns você vai esperar a marcação ao mercado ficar melhor, talvez você não precise de todo o dinheiro que estão em todos os títulos, então isso aí é um ponto muito importante, tá? E eu quero te dar uma boa notícia, estão abertas as matrículas para o Clube do Tesouro, a minha escola de educação financeira. Aproveite que é por tempo limitado, não sei quando você estará vendo esse vídeo, talvez as matrículas ainda estejam abertas, porque ela abre e fecha, tá? Num tempo muito curto, e aí você vai ter lá dentro do clube, tá? O curso Aprenda Tesouro Direto Liberty completo, do básico ao avançado, com marcação ao mercado, mentorias ao vivo comigo a cada 15 dias, o alerta do Tesouro, uma análise comigo do Tesouro Direto toda semana, tá? E entrega de dicas e alertas de compra e venda dentro dessa comunidade exclusiva. Cursos de finanças pessoais e educação financeira, tá? Um curso de Aprenda Renda Fixa, um curso de matemática financeira, curso de fundos imobiliários com carteiras recomendadas para você todos os meses. Então, não perca tempo, acesse aqui clubedotesouro.com.br. Eu te vejo lá na frente. Valeu, tchau, tchau. Pô, Peps, nem você podia dar uma patrocinada aqui no canal, hein? @Peps aí, coloca a hashtag Peps no canal.